Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com a ilustradora Sandra Jávera. E aí eu lembro da gente sair e tá tomando um picolé, assim, na volta, nossa, e tipo, nossa, como é bom ser freela, né, nossa, é muito bom. Aí até que você chega lá e depois tem que trabalhar no final de semana, enfim, tem também os perrengues de ser freela. Eu acho que trabalhar sozinho, assim, né, você fica meio por fora de tudo, você não vê ninguém, né, tem dias quando eu tô trabalhando muito, eu me sinto super sozinha, assim. Tem gente que consegue perceber, né, o gráfico. Então, no começo do ano eu tenho mais trabalho, no meio do ano eu tenho menos. Eu até hoje não consegui ter esse gráfico assim, certinho. Pra mim, ele sempre varia muito. Oi, Sandra. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem também. Obrigada por me chamar aqui pra falar com você. Imagina, eu que agradeço por você topar compartilhar a sua experiência. E aí queria começar te perguntando já como que você virou freela ou autônoma? Eu estudei arquitetura, até eu ouvi o podcast com o Fabrício e tal, e eu me identifiquei assim com várias coisas que ele falou, e acho que tem muito a ver assim por a gente ter feito o mesmo curso, né? Então eu fiz arquitetura e na época da faculdade eu comecei a me interessar por ilustração. Tinha alguns colegas que começaram a trabalhar com isso e também algumas gerações assim de ex-alunos da faculdade que se tornaram ilustradores que eu gostava bastante. Então eu comecei a me interessar, mas ainda era uma coisa meio vaga assim. E aí, quando eu estava no último ano da faculdade, uma amiga minha estava saindo de um trabalho, ela falou, você quer trabalhar com o Andrés? O Andrés Sandoval, que é um ilustrador. E eu falei, quero trabalhar como assistente dele. E aí eu fui trabalhar com ele, já estava bem no finzinho da faculdade, decidindo assim como que eu ia encaminhar a minha vida, né, a partir dali. E eu me apaixonei, assim, pelas coisas que ele fazia, assim, eu lembro de ter entrado, assim, na casa dele, ter visto todo aquele mundo, assim, visual que tinha, assim, perto dele, e falei, não, eu quero fazer isso também. E aí, meio que já estava escolhendo como fazer o meu trabalho de graduação, escolhi essa área mesmo, e aí eu me formei e comecei a trabalhar como freela, assim, eu até trabalhei um pouco em alguns escritórios de arquitetura, mas muito pouco mesmo. E aí meio que ilustração entrou, e aí surgiu um primeiro trabalho de um livro. Então, nem foi assim uma coisa que eu pensei muito, mas acabou acontecendo, sabe? Entendi. Você ficou bastante tempo como assistente? Não foi muito tempo. Assim, eu lembro que foi uma fase tão importante para mim que às vezes eu sinto que foi bastante tempo, mas em meses, assim, deve ter sido uns, sei lá, 8, 10 meses que eu trabalhei lá, não foi muito tempo, sabe? Porque eu lembro que eu tinha que concluir o trabalho da faculdade e exigia muito tempo, assim, então eu tive que sair. Então eu fiquei menos de um ano, assim, porque eu lembro que eu comecei no começo do ano e nem terminei o ano trabalhando lá, assim. Então foi relativamente rápido. Mas foi bem importante, assim, eu lembro, assim, de livros, ele tinha muitos livros incríveis, então eu comecei a me interessar ainda mais por essa parte. Ele já tinha feito trabalhos para estampa, para mural, então ele tinha feito muita coisa e aquilo tudo me chamava muita atenção, sabe? Apesar de não ter sido tanto tempo, foi bem marcante. E aí depois, logo em seguida, eu me mudei, né? Eu hoje moro em Nova York, foi logo depois da faculdade, assim, eu me formei em 2011 e depois de uns 6 meses, no começo de 2012, eu vim pra cá. Também eu acho que isso colaborou muito, assim, para eu ser freela, né? Porque já tinha começado a trabalhar com ilustração e estava em outro lugar. E aí, parte dos meus clientes ainda era brasileiro, então todos, na verdade, no começo eram brasileiros, né? Então, imagina, eu continuei fazendo o que eu fazia daqui. Era a profissão que dava também, assim, daqui para fazer, sabe? Então foi uma coisa, acho que essa circunstância também de ter me mudado para cá colaborou bastante para eu ser freela. E essa mudança foi planejada em relação à sua carreira mesmo, ou foi uma coincidência que acabou sendo boa para o resto? Não, foi totalmente não planejada. Na verdade, assim, eu namorava na faculdade um menino que era espanhol.
Então, meio que assim, e aí a família dele já tinha voltado para Espanha, ele era a única pessoa da família dele que ainda morava no Brasil. Então tinha um pouco essa coisa de que, quando a gente já estava bastante tempo junto, de que talvez o Brasil não fosse o único lugar que a gente pensasse em viver, assim, por ele não ser de lá. Mas assim, se eu pensasse em outro lugar, eu pensava na Espanha, eu não pensava no terceiro lugar. Mas aí, enfim, ele queria fazer um curso de mestrado e a gente veio para Nova York, eu e ele, numas férias anteriores, assim, a tudo isso. Bem quando eu me formei, assim, a gente veio para cá em 2011 e eu adorei a cidade. Eu cheguei aqui no verão, então tava aquele clima maravilhoso, né? A cidade no verão é outra coisa. E aí eu adorei a cidade, então quando a gente voltou para São Paulo, enfim, voltou à vida normal e tal. E aí ele falou, putz, eu quero fazer um mestrado. E mandou lá tentou em algumas faculdades, e duas faculdades que ele tinha entrado, uma era aqui e a outra era em Londres. E aí a gente pensou, Londres, porque Londres é, sei lá, já tá na Europa, então fica perto da família dele, pelo menos, e tal. Só que depois a gente foi ver e o curso que ele ia fazer lá era meio que no interior, assim, de Londres. E como eu já tinha vindo para Nova York e tinha gostado bastante, eu falei, não, para Londres não, vamos entrar para Nova York. Mas foi tudo, assim, super de última hora. Tanto que, assim, por um tempo a gente até achou, não, ele vai lá, faz o curso, eu fico aqui. E depois, né, a gente ia ter, tipo, um namoro à distância. E depois a gente se encontrava de novo no Brasil. Mas aí, meio que de última hora, não, então eu também vou. Aí a gente se casou, mas, assim, foi tudo bem rápido, assim, e pouco planejado, sabe? E isso já faz vários anos, né? Já faz 7 anos, acho, agora. Então, assim, não foi planejado. Assim, acho que as grandes mudanças da minha vida não foram planejadas, assim, sabe? Acho que eu só consigo planejar coisa meio rápida, assim, tipo, meio que pra daqui a uma semana, 2 meses. Eu não consigo planejar muito a longo prazo, sabe? Entendi. E aí, no começo da sua carreira, você teve influência do artista de que você foi assistente e alguns clientes começaram a sair dessa relação também? Influência com certeza, até assim, de material, eu lembro que ele usava bastante guache e eu adorava aquele efeito sequinho, assim, do guache, aí eu comecei a usar também, eu acho que até tinha já uns frasquinhos lá em casa, mas comecei a usar mais. E uma coisa que eu gostava bastante dele, que eu acho que eu trouxe bastante pro meu trabalho, é que ele trabalhava com vários materiais, então meio que para cada projeto ele escolhia como ele ia trabalhar, apesar de ter alguns materiais assim prediletos, né? Então me influenciou muito. Mas de trabalho, mais ou menos. Acho que talvez um trabalho que foi um dos primeiros, que foi um livro, tenha sido um pouco por algum contato que ele tinha, sabe? Mas não foi uma coisa assim direta, não. Foi mais espontâneo. E aí, que eu, assim, até hoje, assim, quando eu penso nos primeiros trabalhos que me deram, eu falo, gente, essas pessoas são as que eu mais agradeço, assim, porque eu lembro que, assim, eu fiz um trabalho pra Folhinha, acho que o primeiro trabalho que eu fiz na vida foi pra Folhinha. E a mulher, assim, a editora da Folhinha, que até era a Gabriela Romeu, ela me chamou porque ela viu uma imagem no Flickr, sabe? Assim, nem tinha Instagram naquela época. E eu falava, gente, como pode? Porque eu nunca tinha feito um trabalho, eu demorei pra caramba pra conseguir fazer um desenho, sabe? Era muito devagar no comecinho. Então, são essas pessoas que apostaram no comecinho. E o primeiro livro que eu fiz, também eu ficava assim, gente, como que essa pessoa me chamou pra fazer um livro, sabe? Eu não tenho a menor condição de fazer um livro. E eu lembro que era um sofrimento gigante pensar no livro, assim, até hoje é um pouco, mas assim, não tem nem comparação, sabe? Ficava muito ansiosa e demorava demais para fazer as coisas. Então, foi bem importante essas oportunidades do comecinho, assim, sabe? Nossa, eu lembro assim, nossa, eu nem acredito, sabe? Que surgiram, assim, porque eu não tinha experiência mesmo. Mas, assim, também acho que isso me ajudou muito de ter trabalhado com um ilustrador, né? Que era de ter visto como funcionava. E, assim, de cabo a rabo, né? Entender como ele fazia, depois ele escaneava, tratava a imagem, mudava algumas coisas de tal jeito ou outro. Então, eu sabia como funcionava o processo, né? Apesar de eu ser muito mais lenta e o trabalho não ter tanta qualidade, né, naquele começo e tal, eu já sabia como funcionava. Isso me ajudou muito, né? E esses clientes do começo, você já começou a organizar um portfólio, uma coisa foi puxando a outra em relação a vir mais trabalho, assim?
Foi isso de trabalho, foi bem espontâneo mesmo. É até uma das coisas que eu gostaria de melhorar. Uma coisa que eu preciso desenvolver ainda mais, assim, esse contato com os clientes, de tentar encontrar pessoas e tal. Eu sou fico um pouco mais na minha, assim, até hoje eu sempre fui, assim, um pouco mais assim, né? Então foram os primeiros clientes que eu acho que me deram as oportunidades, que abriram porta para eu fazer o meu portfólio. Eu mandei um pouco, mas eu acho que foi mais uma coisa meio boca a boca, sabe? Que foi rolando para virem novos clientes. E também eu acho que sim, ajuda bastante você. Eu fiz arquitetura, então vários colegas meus acabaram indo para áreas também para trabalhar com criação. Então, de repente, eu conheci alguém que me falou: Nossa, você já viu o trabalho de Fulano? Então, assim, você está imerso no universo de imagem, de design. Isso já te ajuda muito, né? Já é uma mão na roda gigante também, de você conhecer as pessoas, né? Você tá no meio, assim. Entendi. E hoje você é agenciada também? Eu sou, mas assim, quase não trabalho com a agência, assim. Eu tenho uma agência aqui nos Estados Unidos. Isso foi até uma dúvida grande que eu fiquei, porque quando eu vim para cá, foi muito difícil isso, assim. Eu continuei trabalhando muito pro Brasil, até hoje eu trabalho muito pro Brasil. E aí você começa a perceber o quanto justamente isso que a gente estava falando antes, né? De você conhecer as pessoas, de você não é só conhecer pessoalmente, mas saber do fulano de tal, tá por dentro do mundo da imagem, de quem tá fazendo as coisas, isso ajuda. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nada, né? Então, assim, eu sabia de alguns ilustradores que eu admirava e tal, mas eu não sabia nada como funcionava. E aqui é tudo muito diferente, né, do Brasil. Então eu falei, putz, acho que eu preciso de um agente, né? E procurei, mas assim, não acho que, assim, até hoje consegui quase nada, assim, através de agência, porque eu acho que também hoje em dia, com as mídias sociais, os clientes, eles tentam entrar em contato direto com os ilustradores, então, assim, talvez você esteja numa agência muito boa, com a gente que conheça muitas marcas, que tem muitos bons contatos, mas eu acho que hoje em dia é mais direto, assim, o contato. Então, eu não acho que a agência tenha me ajudado muito, mas acho que foi uma coisa mais para me dar uma segurança, assim, de que não, além de mim, tem alguém mais colocando o meu trabalho, mostrando o meu trabalho por aí, sabe? Entendi. Aí, por curiosidade, você falou que ainda pretende melhorar essa questão de relacionamento com possíveis clientes e tudo mais. Você participa de eventos da área aí? Eu não sei também qual que é a frequência com que isso acontece. Então, esse ano, pela primeira vez, eu fui para a Feira de Bolonha, na Itália, que é uma feira bem importante, assim, para livro infantil, principalmente, né? Porque é realmente, assim, dos trabalhos, eu acho que o que eu tenho mais carinho, assim, são os trabalhos de livro. Eu amo fazer livro. Quer dizer, mentira, eu gosto de fazer vários tipos de trabalho, mas acho que livro tem uma coisa, é um desafio, assim, né? Você fazer várias imagens dentro de uma mesma linguagem. Então, eu tenho muita vontade de melhorar, assim, de fazer mais livro, de focar nessa área. Então, esse ano eu fui para a Feira de Bolonha e senti que foi muito bom, assim, até por essa questão de contatos. Não só contato com editores, mas com outros ilustradores de outras partes do mundo que, nossa, abre muito, assim, as possibilidades, sabe? Você vai vendo umas coisas muito diferentes. Então, eu achei bem importante ter participado desse evento. Fora esse evento, quando eu cheguei aqui, eu fiz um curso de ilustração curto, assim, um curso de verão, não foi de verão, mas assim, foi um curso acho que de um semestre, assim, né, SVA, de ilustração, e eu conheci algumas pessoas, a gente ainda tem contato, tinha uma época que a gente até se encontrava mais para trocar ideia, para mostrar um trabalho para outro, para dar umas dicas e tal, isso é importante. E hoje em dia também, assim, eu tenho um grupo de amigas e amigos que trabalham com desenho. Nem todos são ilustradores, mas de alguma forma trabalham com desenho. E às vezes a gente se encontra para desenhar junto e para trocar essa coisa de contato mesmo, né? Como que você tá fazendo? Putz, vamos naquele negócio que... Então, um pouco sim eu faço, mas eu acho que eu faço de forma mais
menos expansiva, assim, acho que eu podia ser mais expansiva. Aqui acontece muito essa coisa de você, sabe, você vai num evento, vai dando cartão e tal, mas eu acho que a minha personalidade não é tão extrovertida, assim, sabe? Eu gosto mais de conhecer a pessoa e aí se rola eu dou um cartão, mas não vou começar uma conversinha e já tirar um cartão da bolsa. Ainda não cheguei lá, sabe? Talvez eu mude, mas ainda sou um pouco mais tímida, acho, com isso. Entendi. Em relação ao seu dia a dia de trabalho, assim, até porque você falou que tem vários clientes que ainda são do Brasil, Uhum. como que você faz para organizar horário? Se você tem uma rotina para trabalhar por dia, como é que funciona? Isso, nossa, daria pra falar muito tempo disso, de rotina. Eu acho que eu não sei, eu tenho meio que dúvida, assim, porque eu acho que tem épocas que eu tenho uma rotina super Caxias, assim, principalmente quando eu tô com muito trabalho. Assim, eu acho a agenda a coisa mais fundamental para trabalhar, porque eu sempre faço menos do que eu coloquei na minha agenda, isso é regra. Eu sempre acho que assim, um dia, tipo, é muito tempo, sabe? Então eu começo toda ousada no começo do meu dia, acho que eu vou conseguir fazer 2 desenhos, depois eu vou fazer uma peça de cerâmica, aí eu volto, faço almoço, sabe assim, eu acho que eu vou conseguir dar conta de muita coisa no meu dia. Mas eu sempre começo colocando um plano na minha agenda. Eu tenho, assim, as datas de entrega, né? Eu sempre... Acho que o deadline é sempre o norte, assim. Aí eu sempre vou distribuindo as ilustrações que eu tenho que fazer por dia, né? O trabalho que eu preciso fazer por dia. E nunca consigo fazer exatamente tudo que eu queria, mas eu já começo a estruturar a partir dali. Aí, dentro disso, eu tenho algumas coisas que eu faço, que eu gosto de fazer na minha rotina, mas que eu não tenho um horário específico, né? Então, por exemplo, cerâmica, né? Que eu faço cerâmica, que eu gosto. O estúdio fica bem perto de onde eu trabalho, então eu tento ir, sei lá, umas 3, 4 vezes por semana. E aí depende, às vezes eu posso ir de manhã ou à tarde, mas eu tenho que dar um break, assim, fazendo cerâmica. Ou fazer uma aula de yoga ou uma caminhada também eu acho bom, quando eu consigo fazer isso no meio da minha rotina. Cozinhar também é uma coisa que eu gosto muito, assim, pra não pensar em nada, sabe? Pra meio que desencanar do que eu tô fazendo, assim, travou a ilustração e tal. Putz, meu, vai fazer um almoço, vai fazer um jantar, isso me ajuda também a desanuviar um pouco, assim. Então, assim, eu passo bastante tempo no estúdio, mas eu tenho mais ou menos um horário de entrada. Eu gosto, assim, eu acordo. A minha manhãzinha, assim, ela é bem de rotina. Eu acordo meio cedo, faço um café, tal, uma torrada, sento no sofá e fico lendo as notícias do Brasil. Adoro. Porque eu sinto que eu preciso ler um pouco para saber um pouco o que está acontecendo. Aí eu leio as notícias, assim, isso demora 1 hora, assim, eu demoro muito. Meu marido sempre pergunta, gente, você ainda tá com esse café, assim, meu café demora muito tempo, assim, minha xícara de café é bem grande, assim, pra ficar muito tempo lendo as coisas, aí eu vou trabalhar. E aí, quando eu começo, eu fico bastante tempo, assim, eu não tenho muito horário para acabar, não, assim, eu tento trabalhar até umas 7 da noite, mas nas épocas de entrega, normalmente eu acabo indo até bem tarde, assim. Semana passada foi uma semana que eu trabalhei, assim, foi caótica. Eu trabalhei até de madrugada, fazia tempo até que eu não trabalhava assim. Fiquei destruída, assim, acho que eu já não sei. Na época da faculdade eu conseguia madrugar e ficar bem, e hoje em dia é super difícil, assim, então foi bem puxado. Eu trabalhei uns 4, 5 dias num ritmo frenético, assim, dormindo bem pouco, e aí eu tive que ficar, tipo, uns 2 dias, tipo, de recuperação, assim, não fiz nada, sabe? Fiquei bem parada. Então, acho que isso é não ter rotina, né, na verdade, tipo, eu tenho alguns eventos do dia que são importantes para mim, mas essa liberdade de poder escolher a hora que eu vou fazer cada coisa, eu acho que é a maior delícia de ser freela, assim, teve uma época aqui que eu dividi estúdio com com amigos, assim. E aí eu lembro que uma vez eu tava com uma amiga, a gente tinha saído pra almoçar, e a gente voltou, e a gente sempre falava, nossa, no Brasil o pessoal sempre volta do almoço tomando um picolézinho, né? Porque aqui, né, nos Estados Unidos as pessoas são muito de comer na mesa, trabalhando, assim. Não tem tanto essa coisa de sair pra almoçar, sentar, e depois voltar tomando um picolézinho pro trabalho, sabe?
E aí eu lembro da gente sair e tá tomando um picolé, assim, na volta, nossa, e tipo, nossa, como é bom ser frila, né? Nossa, é muito bom. Aí até que você chega lá e depois tem que trabalhar no final de semana, enfim, tem também os perrengues de ser frila. Mas é muito bom poder escolher horário e talvez tirar 10, 20 ou uma hora a mais, ou quanto tempo você quiser para poder fazer outra coisa no meio do dia, né? Eu gosto de ter uma estrutura, acho que eu fico perdida se eu não tenho um plano do meu dia, mas eu gosto, eu adoro essa liberdade de poder flexibilizar cada coisinha, sabe? Entendi. Pelo que eu entendi, você trabalha fora de casa, né? Num estúdio separado de onde você mora. Não, agora não. Na verdade, eu acho que eu falo como quase se fosse porque eu tento respeitar um pouco esse limite aqui em casa, mas É, eu ia perguntar exatamente isso. então, eu já tive, assim, putz, na Nova York eu morei já em 6 apartamentos, a gente já se mudou bastante. E no começo eu trabalhei em casa, depois eu trabalhei, acho que a maior parte até do período eu trabalhei fora de casa, trabalhei num estúdio, que era esse estúdio que eu compartilhava com as pessoas. E depois eu voltei a trabalhar em casa, que eu achei que eu nunca ia conseguir voltar a trabalhar em casa. Mas aqui tem essa coisa de que as pessoas se mudam muito, né? Assim, as pessoas ficam, às vezes, é uma cidade que tem muita rotatividade e tal. Então, você ter estúdio com pessoas é meio complicado às vezes por isso, porque as pessoas dali 3 meses estão indo morar em outro lugar, ou, sabe, não tem assim uma. Não é muito a longo prazo, parece, a cidade. Então, quando eu tava nesse estúdio, aconteceu isso, assim, todo mundo saiu, e aí eu ficava, sempre era um pouco, e a gente dividia, né, o espaço, então sempre tinha que encontrar mais pessoas para dividir o espaço, começou a ficar um pouco difícil. E aí a gente achou esse apartamento que tinha um quarto a mais, e aí eu falei, vamos fazer assim, eu vou para lá, começo a trabalhar em casa, achei que ia ser um horror, assim, e vou achar um estúdio. Mas aí depois, assim, por ser um quarto separado, até assim, fisicamente no apartamento, ele é bem separadinho, assim, do resto da casa. A casa é como se fosse um retângulo, e ele é um retângulozinho extra, assim. Então eu sinto que eu tô em outro lugar um pouco, sabe? E eu tento respeitar isso, assim. Eu entro aqui só depois que eu tomei o meu café e li as notícias, tudo isso é em casa, como se fosse. E aí eu até, assim, até coloquei tem tipo um micro corredor entre a sala e esse quarto, né? Que é um corredorzinho que só dá para esse estúdio. E eu até coloquei, assim, tipo um altarzinho, assim, na entrada. Não é bem um altarzinho, é tipo uma estante com livros e umas coisinhas em cima, mas assim, que eu considero que é um portalzinho, assim, estou entrando em outro lugar, sabe? Então eu já tento, tipo, eu trago minha água pra cá, eu fico aqui até, aí beleza, se eu for almoçar, eu saio do estúdio e tal. É claro que no fim acaba sendo, putz, você tá em casa, então, né, você tem um contato com a casa bem grande, mas eu tento não mesclar tanto. Então, assim, muito difícil no meio do dia eu sentar no sofá e fazer uma outra coisa, sabe, na casa. Só se for assim, vai, vou regar as plantas, mas eu não tenho muito uma. Tento não ficar tanto assim, zanzando pela casa enquanto eu tô trabalhando. E eu acho que o fato de ter o estúdio de cerâmica me ajuda muito, porque eu acho que trabalhar sozinho, assim, né, você fica meio por fora de tudo, você não vê ninguém, né? Tem dias quando eu tô trabalhando muito, eu me sinto super sozinha, assim, eu falo comigo mesma, ouço vários podcasts, né? Eu fico muito na minha. Então eu acho o estúdio de cerâmica bem saudável, assim, para quebrar isso, para ver gente, para sair na rua e para trocar ideias criativas assim com as pessoas, né? Ver o que o outro está fazendo e aprender também uma técnica nova, um jeito de fazer. E eu não sei até quando, assim, talvez daqui a um tempo eu me canse de trabalhar em casa, mas por enquanto tem sido bem cômodo, sabe? Tá tão pertinho, assim, e ainda com o estúdio de cerâmica tão pertinho, então ficou, por hora tá bom. Nos próximos meses, pelo menos, eu acho que vai continuar assim, sabe? Muito legal. Em relação a esses trabalhos de cerâmica, eu fiquei em dúvida, queria te perguntar se você leva isso como um projeto paralelo mais para o seu lazer, ou se isso entra como um trabalho também, se você comercializa, ou se vem de projeto relacionado a isso também.
Isso é bem interessante. Quando eu comecei totalmente como lazer, assim, totalmente paralelo à ilustração, nem queria que uma coisa se mesclasse à outra. Mas é muito difícil não mesclar, né? E aí eu lembro que foi bem interessante, até que teve um ano que eu fiz bastantes peças, e aí aquelas peças não sabem mais o que fazer, né? Dei de presente, todo mundo que fazia aniversário ganhava uma cerâmica, ninguém mais aguentava ganhar cerâmica. E aí eu falei, gente, eu preciso dar um jeito, preciso vender essa cerâmica, preciso vazar, assim, né? Dar vazão a elas. E aí eu participei de uma feira de final de ano, que era para vender as peças e tal, vendi. Mas eu não sei te explicar, eu não gostei de fazer isso, porque no fim o que aconteceu? Eu sabia o que vendia mais, digamos, né, o que era mais vendável, e eu acabei fazendo algumas peças para vender e meio que perdi um pouco o prazer em fazer cerâmica, eu lembro, na época, porque ficou uma coisa meio repetitiva, estava replicando ali umas coisas que eu já tinha feito. Então, naquele momento eu senti que, putz, se isso virar trabalho, não vai ser legal, sabe? Vai entrar no mesmo ritmo de obrigação e que acho que não era o espírito. E aí eu parei de fazer cerâmica, eu fiquei sem fazer cerâmica, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Até que eu comecei a dar umas aulas de cerâmica nesse estúdio que é perto de casa e voltei a fazer. E aí hoje em dia eu tento então separar. Mas ao mesmo tempo acho que eu também tirei um pouco aquele peso de, nossa, se for para vender, então que saco, tem que ficar replicando. Hoje, até uma amiga minha me pediu para fazer uma série de 15 vasos iguais, que eu tô fazendo agora, e eu não tô achando ruim. Assim, acho que naquela época, se eu tivesse que fazer 15 vasos iguais, eu ia achar um saco. Putz, né? Eu tô achando agora meio meditativo ter que fazer tudo igual, sabe? Eu meio que não preciso ficar pensando muito, eu vou replicando. Então, acho que depende da época, assim, mas... E aí, que você perguntou, né, de quando eles se encontram, E aí, até tava pensando, esses dias eu peguei um livro que tinha um desenho feito na areia, que eu achei maravilhoso. A pessoa, acho que pegou, tipo, um cabo de vassoura e fez um desenho na areia da praia. Aí eu falei, nossa, que lindo. E aí eu fiquei pensando, nossa, ia ser tão lindo fazer um livro com ilustrações na cerâmica, assim, né? Fazer os desenhos na argila, porque tem, tipo, umas ferramentinhas, tipo, umas agulhas, assim, que você consegue fazer como se fosse uma gravura em metal, quase, né? Mas é uma gravura na cerâmica. Eu falei, nossa, ia ser tão bonito fazer um livro disso. Aí agora eu tô com essa ideia, assim, que é um projeto pessoal que eu tenho, mas que no fim acaba se juntando um pouco com um projeto de ilustração que acaba sendo uma coisa mais pro mercado, né? Assim, de tentar fazer um livro que fosse um livro, enfim, para vender mesmo. Mas eu acho que hoje em dia eu tô mais em paz, assim, com as coisas se mesclarem em alguns pontos e em outros não, né? Então hoje na cerâmica eu tô fazendo esses vasos, que são todos iguais, para vender, assim, essa é a intenção, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo outros projetos mais livres e que talvez deem errado e tudo bem também dar errado, né? Porque acho que é isso que é a diferença de experimentar e ter que vender alguma coisa, né? Que pode dar errado, né? Se você está só experimentando. E é bom ter esse espaço para errar. Mas tudo bem também se tiver que acertar numa série e vender, né? Então, acho que hoje tá mais tranquila essa relação e eu tô tendo bastante prazer, assim, em fazer. Nossa, que demais. Achei muito boa a ideia, por sinal. Obrigada. Vamos ver se dá certo. Aí eu te mando umas imagens. Demais, espero ver. Perguntar agora também sobre grana. Como é que você faz para lidar até por eventualmente receber em real e aí as suas despesas são em dólar? Como que você lida com isso? Esse câmbio é de matar, assim, é bem difícil, né? Eu tenho conseguido alguns projetos aqui, que é bom isso, né? Mas grande parte dos projetos são no Brasil mesmo, e eu acho que eu tenho que pegar uma quantidade de trabalho grande para poder justamente converter, né? Mas eu tenho levado isso mais numa boa agora, assim, eu acho assim, trabalho como freela sempre, você tem que ter uma organização muito boa, né, financeira, assim, eu não sou assim, nossa, um exemplo nesse aspecto, mas eu tenho muito claro, assim, que se eu pego um projeto grande agora e que, enfim, tem uma grana maior, isso não significa que eu possa gastar mais agora, né? Significa só que eu preciso guardar, porque daqui a
alguns meses, ou mês que vem eu posso não ter tanto trabalho e precisar desse dinheiro. Então, eu acho que tem essa coisa de entender quanto você gasta, né, quanto você pode gastar, e segurar, assim, a onda e claro, sempre tá fazendo projeto. Agora, tem épocas que podem ser mais difíceis e tal, mas eu acho que tem gente que fala, né, que você precisa ter, acho que 3 meses tipo assim, 3 meses de vida guardados, né, relativo a 3 salários guardados, para você ficar tranquilo. Eu não tenho, assim, um controle tão certinho, sabe? Nossa, estou com 3 meses guardado, então estou tranquila. Eu, assim, eu tô trabalhando, eu tô mais tranquila. Se eu paro de trabalhar, eu sempre fico mais nervosa, não tem jeito. Sempre fico mais atenta e fico, assim, de olho em oportunidades e tal. Mas eu acho que o lance é que você tem que saber quanto você pode gastar por mês, assim, de acordo com os meses e anos anteriores, né? Você tem que ter uma noção de quanto você ganha. E hoje em dia eu tenho mais noção disso. Então eu tenho planilha no Excel, assim, tenho também minha planilha de dia a dia, assim, de nota fiscal, ela é bem tosquinha, eu gosto de fazer na mão, assim, eu tenho uma cadernetinha, assim, bem coisa que nem parece de hoje em dia, assim, para anotar, mas que eu gosto, acho que eu gosto de ver as coisas, assim, às vezes só no computador me atrapalha. E eu tento manter assim, um pouco de planilha, mas eu não sou. Eu poderia ser mais organizada, assim, com isso, sabe? Uma coisa que eu percebo, por exemplo, é que eu não tenho tanta organização com gasto em material. Eu gosto muito de material, assim, eu acho que eu gasto mais do que eu deveria com material. Então, papel bom, assim, tem uns projetos que, tipo, o projeto nem paga bem, mas eu quero fazer num papel, porque eu acho que a técnica que eu tô usando vai ficar melhor naquele papel, e aí eu uso, sabe? Eu não sou tão certinha com relação a isso, assim, do tipo, nossa, o projeto paga bem, então eu posso usar um papel melhor. Eu meio que vou fazendo de acordo com o material, assim, então eu não controlo tudo certinho, mas eu tenho uma noção geral. Eu acho que a noção maior, assim, é essa, né? Tipo, existe um fluxo. Eu, assim, tem gente que consegue perceber, né, o gráfico. Então, no começo do ano eu tenho mais trabalho, no meio do ano eu tenho menos. Eu até hoje nunca não consegui ter esse gráfico, assim, certinho. Para mim, ele sempre varia muito. Mas hoje em dia também uma coisa que me ajuda muito quando eu tô com menos trabalho, eu sempre penso que é uma coisa até recente para mim, mas eu penso, você tá sem trabalho, mas você trabalha. Então, assim, isso de até ter ido para Bolonha foi interessante nesse aspecto. Tem um monte de gente bolando o projeto o tempo todo, né? Então, não precisa ter o cliente te pedindo para fazer um livro para você fazer um livro. Você pode fazer um livro sem que te peçam. Claro que você não vai ganhar naquela hora, né? Você não vai receber nada naquele momento, mas depois você consegue talvez vender aquele projeto. Então hoje, quando eu tô com menos trabalho, eu tento focar muito nos projetos pessoais para justamente sentir que, assim, não é porque o trabalho parou de vir que eu parei de trabalhar. Eu continuo trabalhando igual, entendeu? E os projetos têm o fluxo que eles têm. E isso é difícil, mas, assim, às vezes é difícil ter essa disciplina, mas eu acho que é o jeito de driblar um pouco, assim, essa ansiedade de ter trabalho ou não, sabe? Sei. E você tem algum trabalho que rende passivamente, assim? Porque como ilustradora pode ser que você ganhe, por exemplo, das vendas, participação das vendas dos livros, ou renovação de licença, ou você costuma pegar mais trabalho que você é paga pelo projeto? A grande parte é pelo projeto e mesmo assim, tem um trabalho que eu tenho direito autoral, assim, que eu recebo mensalmente de uma parceria. E de livro na verdade vende pouco, assim, no geral, a não ser que você faça uma venda governamental, né, que não, eu nunca tive um livro que foi vendido para o governo, então eu não, ou que, na verdade, eu nunca tive um livro que tenha sido vendido para o governo que eu tivesse participação de direito autoral. Então eu nunca ganhei muito com livro. Eu ganho às vezes uns pingadinhos de livro, mas livro não vende muito. Então não conto com esse dinheiro da venda dos livros. Mas eu tento, hoje é uma coisa que eu levo bem a sério, assim, eu tento ter participação, mesmo que seja bem pequenininha, mas eu tenho que ter participação nos livros porque eu acho que é importante para os ilustradores ter isso, né? No começo, assim, principalmente, eu queria tanto fazer os livros que eu acabava assinando os contratos sem ser muito exigente, mas conforme os anos vão passando, você percebe que você tem que respeitar não só o seu trabalho, mas o trabalho dos ilustradores. Então, se você acaba topando uns contratos muito ruins, você está atrapalhando todo mundo, né? Todo mundo que trabalha nessa área.
Então hoje eu tenho que ser mais cuidadosa com isso. Apesar de que, assim, tem contrato que é muito difícil assinar e você assina, né? Você fala, nossa, tem que assinar isso aqui, mas eu tenho que ter. Eu sou mais chata, assim, nesse aspecto, sabe? Não sei se é chata a palavra, mas eu sou mais. Hoje em dia é difícil ter uma proposta, assim, com livro ou de contrato que eu não queira mexer nada, sabe? Sempre quero mexer alguma coisinha, assim. Mas acho que é isso, assim, a maior parte é pro projeto e tem só, então, um projeto que eu recebo de direito, assim, né? Legal. É bem importante essa coisa do peso da sua decisão na área como um todo, né? Super, nossa, é engraçado, né? Isso é o tipo de coisa que quando você tá muito animado no começo, você não pensa tanto, e que depois você vai vendo que é falta de responsabilidade, né? Você não ter esse cuidado. E sempre vai ser assim, eu acho, né? As pessoas que têm mais tempo na área, elas vão ter que talvez brigar mais pelos direitos, né? Porque quem tá começando precisa pegar as oportunidades. É muito difícil você questionar, né? No comecinho. Você quer ver seu trabalho impresso, você quer ver como é que é, testar. Então, é natural. Então, hoje eu sinto mais essa responsabilidade, muito mais do que quando eu comecei. Entendi. Tem algum plano de carreira que você estruturou, seja a curto ou longo prazo, relacionado aos seus projetos pessoais ou à venda de mais produtos? Eu vi que você tem também um projeto com uma amiga sua de venda de produto, né? Ah, sim, a Cobalt, com a minha amiga Priscila. A gente tá meio parada, assim, nesse projeto, mas eu sempre tive vontade, eu espero que esse ano eu consiga, até o final do ano, organizar melhor isso, de produzir algumas coisas para poder vender, que sejam alguns prints, algumas coisas desse sentido. Eu comecei ano passado, outro dia que eu percebi, assim, nossa, já passou muito tempo, assim, de quando eu comecei a pensar em alguns produtos e até desenvolver, mas que eu ainda não concluí. Esse ano foi meio agitado, assim, até agora, mas eu quero fazer isso até o final do ano, né? Ter uma lojinha, ter alguns produtos, falar também com a Priscila para a gente ver o que a gente consegue produzir também até o final do ano juntas. A gente sempre achou interessante isso dela estar no Brasil e eu tô aqui, então poderia potencializar, né, tipo assim, a abrangência da Cobalto se a gente estando cada uma num lado. Mas de projeto futuro, nossa, eu penso em tanta coisa, assim, eu pensei assim, outro dia eu fui numa. Outro dia não, já faz um tempinho, mas é que me marcou muito. Eu fui no teatro, eu fui numa peça que uma ilustradora foi chamada para fazer. Na verdade, ela fez um livro, o nome dela é Mayra Kalman. Ela é uma ilustradora daqui. E ela fez um livro, e esse livro, um diretor de teatro se inspirou no livro para fazer uma peça. Então eles liam alguns trechos do livro e tal, mas ela foi chamada para fazer o cenário, o figurino, ela fazia alguns desenhos na hora, assim, no iPad, que estavam ligados com uma projeção, então apareciam numa telona enquanto ela estava desenhando. E foi muito lindo, assim, eles até davam um cartãozinho quando você entrava também na peça. Até hoje tem esse cartão, tá na minha geladeira. É uma batata, assim, pintada, super linda. E os assentos também tinham um desenho dela, uma capinha assim com desenho. Então, foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim. Eu falei, nossa, que incrível. Esses projetos que saem de um livro, né, e vão pro espaço, assim, então eu fiquei com vontade, assim, se um dia eu pudesse fazer um cenário, sair, assim, fazer coisas tridimensionais, assim, eu acho muito legal. Talvez até por vir da arquitetura, assim, pensar em espaço é uma coisa que me atrai bastante, né? Acho que essa coisa de juntar a cerâmica e a ilustração, hoje em dia também eu vejo que é uma coisa que vem lá de longe, porque quando eu fiz o trabalho de graduação, o meu projeto ele era uma ilustração de um conto e eu fiz uns desenhos que eram como se fosse tipo uns esquemas de como eu ia fazer a disposição dos objetos no espaço. E aí eu fiz uma maquete e criei tipo umas personagens de coisas, assim. Então, sei lá, uma lâmpada virava alguma coisa, um prego virava outra coisa, então umas miçãs, então, assim, fiz meio que um teatrinho micro, assim, né?
E aí, às vezes, assim, na cerâmica também eu me vejo fazendo, às vezes, umas pecinhas, que são umas pecinhas meio de escultura, que eu fico imaginando elas sempre no espaço, compondo alguma coisa, meio que sendo personagens de alguma história. Então, de alguma forma, acho que eu sempre estou pensando um pouco nisso, nessa junção do 2D com 3D, assim, sabe? Eu tenho vontade. E, assim, eu fiz algumas estampas para roupa, trabalhei com papel de parede, né? E são coisas que eu gosto muito de ver prontas, assim, sabe? De ver gente usando uma coisa que você desenhou ou teve na casa. Então é também um outro campo que eu pretendo focar, que eu gosto de fazer. Acho que são várias frentes, assim, né? Tem os livros, que são bem importantes. Acho que o meu sonho, assim, grande é de um dia conseguir escrever um livro e ilustrar ao mesmo tempo, né? Porque eu sempre ilustrei livros de outras pessoas. Uhum. E, e poder fazer alguma coisa com projeção, com cenário. Bem legal. Nossa, eu também não imaginava uma expansão de um projeto como esse do teatro que você falou, muito legal. Muito legal. Foi para mim bem impactante, assim. Depois eu até comecei a pesquisar, assim. É engraçado, você vai vendo no passado, assim, tudo já foi feito, né? Mas eu tava vendo alguns artistas que fizeram figurinos, né? Aí eu achei um daquele De Quirico, acho que não sei nem se é assim que se fala, mas um artista, e ele fez uns figurinos super lindos, que até lembram bastante as pinturas dele. E é muito, a Bauhaus também teve muito isso, né, de juntar todas essas áreas, assim, criativas. Eu acho que fazer, colaborar também com pessoas, né, eu tô agora com um projeto com uma amiga, ela tá fazendo um projeto de brinquedos, e eu fiquei de bolar um brinquedo também. Assim, adoro ser chamada para fazer coisa que eu nunca fiz, mas que tá dentro desse universo que me interessa, sabe? De criar. Tem muita coisa também que me interessa que é ligada à criança, né? Então, essa coisa do brinquedo foi uma oportunidade legal. Eu tô pensando nesse brinquedo agora também, é um projeto que está acontecendo. E é isso, acho que ser chamada para projetos que eu nunca fiz é bom, sabe? Sim, muito legal, muito legal. E aí tem alguma história de vida de freela que foi marcante pra você, que você gostaria de contar? Tem algumas coisas acho que de flexibilidade de tempo, que eu acho que, mas eu não tenho assim nenhuma história, acho. Acho que o que marca mesmo para mim de ser freela é poder ter disponibilidade flexível, né? Então, poder correr muito com um projeto para poder fazer uma viagem ou mas eu tô sempre meio antenada também, assim, é muito louco, né? Porque a gente às vezes acha, nossa, o freela consegue se organizar e talvez trabalhar menos, mas eu sempre sinto que os freelas que eu conheço, pelo menos eles acabam trabalhando às vezes mais do que as 40 horas semanais, assim, né? Porque primeiro que nunca tá bom, né? Só tá, pra mim, pelo menos, quase nunca tá bom. Mas é que chega a hora de entregar e tem que entregar bom ou ruim, assim, né? Então, às vezes eu gosto mais ou menos, mas acho que a entrega é o que marca o fim do projeto mesmo. Às vezes eu tenho muita vontade de. Putz, muitas vezes eu entrego o livro pensando, esses poderiam ser os RAFs, nossa, dava pra refazer tudo e tal, mas é até bom que acaba, sabe? Eu já tô exaurida e tal, e poderia continuar fazendo. Eu não tenho, assim, nenhuma história. Acho que a história é essa correria mesmo, assim, de tentar sempre achar coisa nova pra fazer, né? Entendi. E acho que meio que você já entrou nisso, nessa parte das histórias, mas se você pudesse dar uma dica pra você mesma no passado, ou várias dicas, sobre ser freela, quais seriam? Ficar calma. Eu acho que eu tentaria me tranquilizar, assim, de que. Porque eu já sofri muito com essa coisa da ter trabalho, não ter trabalho, ter muito trabalho, ter pouquíssimo trabalho, e não entender que é um ritmo normal da vida do freela. Então eu acho que eu falaria pra mim, tipo, quando eu tivesse sem trabalho, eu falaria calma que vai vir, e quando tá com muito, tipo, calma que vai acabar, sabe? Ter um pouco essa paciência de que é um ciclo que começa e que termina. Também, eu acho que essa é uma dica, na verdade, pro passado e pro futuro, assim, que é de fazer alguma atividade física para poder. Enfim, acho que a gente fica muito no computador, sentado, desenhando, sei lá, não sei, eu tô falando freela de ilustração, né? Não qualquer freela, mas poder ter uma atividade paralela, assim, com o corpo, acho que é bem importante.
Não sigo muito essa minha dica, mas fica pra mim, assim, até hoje. E qual mais? Eu acho que eu poderia dar muitas dicas, porque eu já bati muito cabeça, assim. Acho que essa dica também de financeira, né, de se organizar, de ter planilha, de entender quanto você gasta, como que você pode prever um pouco o que você faz, mas isso eu acho que também é aquela coisa que só com o tempo, né? Não, tive que viver mesmo isso para aprender. Acho que mesmo que se tivessem me dito lá atrás, eu não teria aprendido. Acho que eu precisei viver para aprender essa coisa de organização. É isso, e de dar umas voltinhas, assim, sabe? Para o trabalho, não tenta terminar na marra, assim, sabe? E essa dica que eu dou também pra mim no futuro é não entrega o trabalho sem dormir. Mas essa eu nunca consigo, porque eu sempre termino na última hora. Mas, tipo, seria tão bom poder, tipo, dormir, acorda, que você vê tudo diferente no dia seguinte, consegue, às vezes, consertar uma coisinha ou outra, sabe? Então, tempo, né? Tentar deixar esse tempo. Eu acho que a organização que ainda me falta mais agora é a de tempo. E tem uma, na verdade, que é a mais importante. Que essa também eu tô aprendendo. Que é a de não deixa para começar projeto pessoal quando você está sem projeto. Eu acho que você tem que começar projeto pessoal quando você está cheio de projeto. Que a cabeça está, tipo, bombando. Você está a 220, é hora de começar projeto novo. Para mim. Porque se você deixa para começar projeto quando você tá parado, você não tem pique, parece, sabe? Sabe quando aquela coisa de quanto mais você faz, mais você consegue fazer, e quanto menos você faz, menos você consegue fazer? Uhum. Eu sinto que com o projeto pessoal é meio assim. Então, tenta já, mesmo que a sua vida esteja o caos, tenta criar uns projetos pessoais no meio do caos, para quando você estiver tranquilo, eles já estarem engatados. Então, não precisar de toda aquela energia para começar. E aí você dá continuidade. Eu acho que essa é uma dica, acho que é a única boa, assim, dica, que eu acho que é bem importante, que eu tô começando a fazer agora e tô achando que vale a pena, sabe? Legal. Muito interessante isso de quando tá cheio é hora de fazer mais. Exato. Porque aí você já tá no pique. Nossa, eu sou assim, tipo, se eu acordo com 20 coisas pra fazer, eu faço as 20 e consigo, sabe? Consigo responder mensagem. Agora, se eu tô no marasmo, aí eu tô no marasmo e eu quero ficar lá, entendeu? Eu não tenho energia pra começar coisa nova. Então, acho que é bom manter a roda girando, sabe? Legal. Demais, Sandra. Obrigado por ter compartilhado tudo isso e contado como você trabalha e tudo mais. Obrigada a você, Lucas, pela oportunidade. Adorei conversar com você. Demais. Muito obrigado de novo. Boa sorte com os próximos projetos. Espero ver vários deles aí. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.